Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um devlog da linguagem Photon. E hoje a gente vai falar um pouquinho da parte que dá aquela mágica ali da linguagem Photon, dela ser tão mais rápida que o Python, mas ao mesmo tempo ser tão parecida, né, com essa linguagem. Então a gente vai entender um pouquinho melhor como que funciona esse sistema logo depois da vinheta. Vamos lá! Muito bem. Estamos aqui, né, com os terminais abertos para a gente ver um exemplo, né? Então, eu vou criar aqui um arquivo main.w e aqui um arquivo main.py, né? Eu vou começar pela linguagem Python, que as pessoas estão mais familiarizadas, né? Então, imagina o seguinte script, né? A gente coloca aqui a igual a 1, print a, depois a gente pode criar uma variável aqui, né? Sei lá, a mais 6 e dar um print aqui nessa nova variável b, certo? Então, um script aqui bem simples, né? E a gente pode fazer a mesma coisa aqui na linguagem Photon, certo? Muito bem. Então, vamos tentar rodar aqui, né? Executar esse script Python. A gente roda aqui e dá um i7, né? Que é o que a gente estava esperando ali, né? Que é a variável 1 aqui, a gente dá um print nela, e depois a gente soma aqui com 6 e depois dá um print. Parece bem simples e bem óbvio, né? E essa é uma das grandes virtudes, né, do Python, porque ela é uma linguagem muito acessível, né? Muito simples de ser entendido, né? Mesmo por pessoas que nunca programaram, né? Agora, vamos rodar aqui em Photon, ver o que acontece. Também a gente tem a mesma resposta, né? É uma coisa bem intuitiva ali, certo? Tá, mas na verdade isso é bem diferente das linguagens que são consideradas rápidas, né? As linguagens compiladas. Então vamos pegar um exemplo de C. Vamos escrever esse mesmo script, só que agora em C. Então a gente inclui aqui uma lib, mdf, ó. Main. E aí vamos começar. Vamos escrever a mesma coisa, igual a gente tinha feito lá, só que aqui na linguagem C, né? Então, a print, no caso aqui é print f, né? E aqui eu vou ter que fazer umas coisinhas a mais aqui. Mas, enfim, vocês vão entender o meu ponto daqui a pouco. A mais 6, printf, %d barra n, b, certo? Então, a sintaxe é diferente, né? Eu tive um pouquinho mais de trabalho aqui, a gente teve que importar uma biblioteca, tem uns códigos aqui que eu não vou explicar o que vai ser, mas eu quero que vocês tenham o ponto focal aqui do vídeo, né? Então, se a gente escrevesse, né, esse C bem simplificado, ele... Será que vai funcionar, né? Eu vou compilar ele aqui, tentar compilar. E ele não compila. Uma porque eu esqueci um ponto e vírgula aqui, mas não por isso, né? Se eu tentar compilar de novo, ele vai falhar. E aí, ele está reclamando aqui que essa variável não foi declarada, né? E esse é o grande problema aqui, né, dessas linguagens. Você precisa sempre colocar o tipo dela. Então, por exemplo, int aqui, né? Para o compilador saber como lidar com essa informação aqui que você coloca aqui, né? Esse dado aqui, ele é um mero valor ali que o compilador vai colocar, ele vai converter isso em bits de alguma maneira ali, né? E ele precisa saber como que ele vai converter esse valor para bits, né? Então, por isso que a gente precisa colocar sempre o tipo aqui, certo? Muito bem. Então, agora, se a gente compilar aqui, a gente tem, né, o nosso executável e a gente tem aqui a resposta como antes. Isso daqui, obviamente, vai rodar muito mais rápido, né, do que o Python
e vai rodar na mesma velocidade que o Photon. E aí é aqui, onde está a mágica, né? No Photon eu não precisei fazer isso, né? Não precisei colocar todos os tipos e fazer todas essas coisas aqui, que na verdade, agora entrando em mais detalhes, esse %d, eu também tenho que saber de antemão, né, qual que é o tipo dessa variável A, porque senão ele vai dar um print todo errado. Então, se eu colocar S aqui, por exemplo, não sei o que vai acontecer aqui, mas ele dá um segfault ali, por exemplo. Então, só de eu errar o tipo, né, dessa variável aqui, de como que ele vai interpretar o valor daquela variável, ele já deu um problema aí grave, né? E já quebrou todo o meu programa, né? Então, tá, já entendi o problema, né? A linguagem compilada, rápida aqui, é interessante, mas não é para um público leigo, né? A gente precisa saber coisas a mais aqui, ó. Tem um negócio aqui, tem um void, tem os tipos, os %d e todos esses detalhes aqui, que não é interessante aqui para uma pessoa que nunca viu programação na vida, que está aprendendo ali, né? É interessante para uma parte muito específica, criar os sistemas operacionais e assim por diante, né? Você realmente precisa estar ali sabendo de perto ali como funciona, como interage com o hardware ali por diante, né? Mas aqui, para uma linguagem de uso geral, né? É muito interessante essa abstração, né, que o Python faz aqui, deixa muito simples, né, da gente interagir. Obviamente dá para eu colocar tipos aqui no Python também, né? Se eu coloco aqui b.int, por exemplo, né? Isso é uma sintaxe válida do Python, né? Então eu posso executar aqui e ele dá a mesma resposta, né? Sem problemas. Mas essa não é a questão essencial. A questão essencial é como que o Python não precisa saber do tipo, como que o Photon não precisa saber do tipo, e o C precisa, né? Se eles estão todos interagindo ali com o computador. Bom, a grande questão é que Python é uma linguagem dinâmica. Então a gente consegue. Tudo aqui é um objeto, né? Então esse objeto pode ter diversos tipos. E esse tipo pode mudar dinamicamente. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que A é igual a 1. Só que eu posso muito bem chegar aqui embaixo e colocar que A é igual a William, por exemplo. E dar um print aqui no A, tranquilamente. Então perceba aqui que eu mudei o tipo. Antes ele era int, e aí isso não causaria, né, problema aqui na soma, porque eu consigo somar um int com um outro int. Mas se eu tivesse tentado somar aqui uma string, né, com um int, ia dar um problema, né? Mas para Python isso aqui tá tranquilo, né? Porque eu fiz depois ali. E aí ele tranquilamente faz isso acontecer, né? E vamos tentar fazer isso aqui no Photon. Agora vocês vão ver a diferença, né? Então, fiz ali, coloquei. E agora, se eu executar, eu tenho um resultado esquisito. Por que eu tenho esse resultado esquisito? Porque o Photon, diferentemente do Python, é uma linguagem tipada. É uma linguagem que precisa do tipo. E ela usa isso para ser mais rápida. Só que quando eu falei aqui que A é igual a William, na verdade ele encarou que isso daqui, ele tentou converter essa string para um número. Só que como não tem número nenhum aí, ele adotou que é 0. Né? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 8 em string, aí ia dar certo. Porque aí ele converte a string, ele converte automaticamente a string para int. Por quê? Porque ele
aqui ele inferiu que o A é um int. Então, esse é um sistema que chama inferência de tipo, que proporciona a gente identificar os tipos, né, das variáveis, retorno de função e etc., somente pela inferência. Então, se eu falei que A é igual a 1, então eu não preciso falar o tipo, né? Porque 1 é um int. Então, eu atribuo int para aquela variável. E assim por diante, né? Então, se eu sei que aqui é int mais int, a B é int também. Então, a gente começa a fazer essa inferência. E aqui A é igual a uma string. Opa, eu já sei que é int. Então, eu vou tentar converter esse valor para int. E aí ele tenta deixar tudo isso consistente, porque se a gente sabe os tipos, a gente pode compilar esse código de uma forma otimizada para ele rodar mais rápido. E é isso a grande desvantagem do Python, né? Porque o Python não consegue garantir que esse A não vai mudar o tipo. Então ele sempre precisa ficar checando que tipo que é isso, para saber o que ele vai fazer. Então, eu vou somar esse valor aqui. Mas se eu somar e esse valor é um int, a soma ele vai para uma parte do computador, do circuito ali. Agora, se ele for uma string, a soma representa outra coisa. Então, ó, vamos fazer esse teste aqui. Ó. Esse daqui vai ser 1, e aí eu vou colocar 6 aqui, né? Então, é uma string, eu mudei só o tipo, né? Mas antes era 1 e 7, e agora é 1 e 16. Por quê? Porque agora, por causa do tipo da variável ser diferente, a soma precisou ser feita de uma outra maneira, uma concatenação de strings e não mais uma soma de inteiros. Então, o Python precisa ficar checando isso toda hora, e isso é um trabalho a mais que ele precisa fazer, por isso que ele é tão lento, tá? A gente chama um overhead, né? Tá, legal. Já entendi que esses tipos aí atrapalham o Python para ser rápido. Por outro lado, pode ser um canivete suíço ali, né? Que a gente não precisa ficar muito pensando nos tipos, mas também pode ser ter o outro lado também, né? Porque é mais fácil você achar bugs numa linguagem fortemente tipada, porque o próprio compilador falou assim, ó, olha, você usou um tipo aqui, ó, acho que você fez alguma coisa errada. Então o próprio compilador consegue te dar esses insights. Enquanto que no caso do Python, não. Mudou o tipo, problema seu. Então você que sabe o que está fazendo aí. Então às vezes é mais difícil. Ao ponto de o Python ter ferramentas para fazer essa análise de tipo. E aí você precisa colocar aqueles tipos que eu mostrei anteriormente. Só que aí você matou todo o propósito e você acabou deixando a linguagem até mais difícil do que as outras linguagens, né? Além de que se eu colocar aqui int, nada me impede de colocar o A como uma string aqui de novo, né? Então, o Python por si só não vai me impedir eu coloquei tô vendo? Eu coloquei int e era uma string, então ele também não sabe, para ele tanto faz, né? Ele só vai dar um erro porque a gente aqui está tentando somar um int com uma string. Então, ele executa normalmente mesmo que eu tenha alterado o tipo ali. Então, fica esse negócio de, tá, ele deixa fazer isso, mas as pessoas não usam porque quando você vai criar um projeto mais complexo, é legal ter esse tipo, e por causa disso a linguagem é lenta, então tem vários vieses aí, né? Por outro lado, o Photon, ele tenta combinar as vantagens, né, dos dois mundos, né? A facilidade, né, de você olhar para esse código e entender o que está acontecendo ali aos poucos, né? Então, uma maneira mais intuitiva ali. E depois você pode ir tipando, né? Você também pode fazer essas outras, né? Ir aprendendo aos poucos esse tipo aqui, né?
Então, por exemplo, eu coloquei 1, mas eu quero que isso daqui seja float. Tudo bem, eu posso colocar aqui float, sem problemas. Mas ele permite essa sintaxe mais simplificada, e aí o próprio Photon descobre os tipos. Ou poderia fazer isso daqui também, ó, 1.0, porque agora ele sabe que é um float, né? Então vamos ver isso daqui na prática, né? Quando eu executo o código Photon aqui, ele, na verdade, eu fiz a equivalência desse código Photon aqui para C. E aí, olha que interessante, ele já colocou aqui que é um long, né? Que é um inteiro, né? E ele já fez todo aquele código para a gente. Agora, olha que interessante. Eu posso propagar esse tipo para inferir outros objetos mais complexos, né? Então, vou colocar aqui uma função que ela retorna o A. E aí, B vai ser igual a o resultado dessa função. E eu vou dar um print aqui no B. Certo? Tranquilo, né? Executei. Tenho aqui o resultado 1. Vamos ver o código equivalente? Eu tenho aqui que a variável é 1. Ele sabe que é um int. Retornou aqui. E ele colocou aqui que o retorno dessa função é int. Por quê? Porque como eu retorno A e ele sabe que o A é int, ele sabe que o retorno da função é int. Aqui, eu não especifiquei o tipo também. Mas como ele sabe que o resultado, né, dessa função é int, opa, isso daqui deve ser int. E aí ele coloca também. Opa, tá dando um print aqui no B. Que código que eu vou usar aqui? De inteiro. Então ele já faz tudo isso, compila o código otimizado com os tipos, e aí a gente tem esse resultado aqui, certo? Bom, esse é o sistema de inferência de tipo. E aí, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo explicando como que esse algoritmo funciona e eu vou mostrar o aditivo, né, o que foi colocado nessa versão nova do Photon, que dá um passo além dessa inferência de tipos para a gente utilizar ela para saber tipos de outros arquivos, módulos e pacotes, né, para a gente fechar esse pacote inteiro aí do Photon, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo. Tchau, tchau!